Oiê! Hoje eu vou falar um pouquinho da minha alimentação, das mudanças que me fizeram bem, dos alimentos que eu descobri que não me fazem bem e como eu consegui adaptar isso na minha rotina. Bom, eu nunca fui uma menina gordinha, então dieta, restrição nunca foi uma realidade. Quando no ano passado eu vi que eu tava muito acima do que eu era, eu emagreci mais ou menos o que eu ganhei da Alice, mas eu tava estufada, eu tava inchada, eu tava comendo demais, eu tava exagerando mesmo por gula. E foi aí que eu procurei a nutricionista, uma nutricionista funcional, e descobri algumas coisas que eu vou falar agora. Primeiro, qual foi a minha queixa pra ela? Eu tinha a barriga estufada, ficava muito estufada, com prisão de ventre, às vezes com hemorroida, com mal-estar, assim, sabe? Aquela sensação ruim. E ela falou que muito provavelmente eu tava com o meu intestino inflamado e que tem alimentos que são pró-inflamatórios e que são anti-inflamatórios. Muita gente acha que toda essa coisa de hoje não pode glúten, não pode lactose, não pode isso, não pode aquilo, é um exagero. Só que isso é fato e é comprovado que para algumas pessoas faz mal. E eu aos 31 anos, ano passado, descobri que sim, o trigo, o glúten me faz mal. Por um tempo eu tirei da minha alimentação. A lactose eu acho um pouco mais difícil porque eu adoro queijo, então leite eu já não tomo muito, mas eu também tirei por um tempo os dois. E quando eu comia, eu sentia absurdamente diferença, assim. Se hoje eu tiver quase sem nada de massa, de trigo e tal, eu como um prato de macarronada, eu levanto da mesa em meia hora, uma hora no máximo eu tô com gases. Isso acontece com pão de queijo com catupiry, acontece com esse prato de massa, acontece com um salgadinho, uma chips, porcaria, com conservante, com coisa, eu sinto na hora. Então, por isso, o que ela fez? Ela me recomendou uma restrição temporária e pra isso eu parei um pouco de comer pão e tal. E eu falava, gente, mas o que eu vou comer se eu não posso comer pão? E eu era muito viciada em pão e eu descobri que eu sobrevivia sem pão e eu achava que não, né? De manhã eu geralmente como omelete ou crepioca e uma fruta com chia e tal. Outra dica que ela deu foi sempre combinar com o meu carboidrato, com a fruta que eu fosse comer de carboidrato, uma gordura boa e uma proteína. O ovo tem proteína e às vezes a gordura boa é um pouquinho de óleo de coco, um pouco de azeite, um abacate, castanha, esse tipo de coisa. Nada em exagero, porque já teve super polêmica que o óleo de coco não é tão bonzinho assim, ele é vilão. Não, gente, tem que ter parcimônia na hora de usar tudo, né? Não dá pra exagerar em nenhuma coisa, nem nas gorduras boas. Então, essa foi uma coisa que me ajudou demais, assim. De manhã hoje eu já não sinto falta nenhuma do pão, eu como meu omelete com minha fruta e etc. Na hora do almoço eu sempre como um pratão enorme de salada, que envolve folhas, beterraba, cenoura, tomate, pepino, e depois eu como verdura e a carne. Eu geralmente não como muito arroz e feijão, só que quando eu dou aquela vacilada na alimentação regrada, eu peco no excesso no resto do dia. E é isso que me prejudica. Por mais que eu esteja comendo certo no café da manhã e no almoço, se eu comer errado da metade do dia pra frente, eu perco tudo que eu fiz. E no final do dia é tudo mais lento, né? Então, se eu comer um carboidrato pesado, uma farinha, um negócio à noite, eu vou acumular muito mais do que se eu como de manhã ou na hora do almoço. Então, isso é um ponto que eu ainda tenho que melhorar. Eu propus um desafio no Instagram, que é hashtag entrando na calça sem pulinho. E depois desse desafio, eu mesmo já dei uns furos, assim, de comer um doce, alguma coisa. Esse desafio era sem farinha e sem doce. Só que eu aprendi a... Quando dá aquela vontadinha, eu comer. O problema é que antes eu tava comendo sem controle. Se dava uma vontadinha ou se tava na minha frente, eu comia e ok. E não via
por que parar de comer? Foi até por isso que eu comecei a coaching, que ela viu minha falta de propósito em algumas coisas, mas isso é assunto para depois. E, bom, é isso. Os alimentos que a minha Nutri recomendou que eu não ficasse comendo. Alimentos que são pró-inflamatórios. Muita lactose, muita farinha, muita carne vermelha, que também é difícil, embutidos, todas essas delícias, doces, açúcar refinado, tudo isso é pró-inflamatório. Então, quando eu comecei o tratamento com ela me deu a glutamina, que eu já postei uma vez também no Instagram, que me ajuda muito, que ela fica brava até quando eu uso como um paliativo. Quando eu como errado, eu tomo minha glutamina pra dar uma melhorada no intestino, mas ela fala que não, que a minha glutamina, durante um mês eu tomando direitinho, é pra prevenir, é pra fechar as barreiras do intestino e deixar ele mais saudável. Eu não posso usar como um remédio, uma forma de remediar. Eu tenho que prevenir e deixar as barreiras do meu intestino mais fechadinhas, que a minha imunidade vai melhorar. E é isso. Essa glutamina é um pote de misturar na água, um pozinho branco. Tem sachê individual e tem lata. Mas isso é uma coisa que assim, não posso te falar que faz bem pra todo mundo, se não faz, se tem contraindicação. Então, por favor, procurem o médico de vocês ou a nutricionista de vocês pra orientação correta. Porque isso foi uma coisa que me fez bem, mas é uma orientação que foi dada pra mim, não é geral. E tem outras pessoas, além da Analice, vou deixar o Instagram aqui, Analice Sbrogio. Tem outras pessoas que eu sigo que eu gosto de aprender, porque eu acho que dá pra aprender com muita gente, mesmo que você não siga exatamente aquela dieta low carb, aquela dieta paleo, aquela coisa estritamente restrita, dá pra ser mais equilibrado, seguindo algumas orientações. Por exemplo, Dr. Baracá, o Luciano Bruno, vou deixar aqui também o Instagram, a Lara Nesteruk. Tem alguns nutricionistas que são meio contra alguns deles, tipo a Lara, por exemplo, que ela é mais polêmica, mas ela sabe o que ela tá falando. Então, se tem um nutricionista ali que tá receitando aquela coisa de antigamente, de não se atualizar muito, do pão integral com peito de peru, que é um embutido, ou não sei o que, é a orientação dele. Eu dei certo, seguindo essas orientações de uma alimentação mais natural, sem muita farinha, sem refinados, esse tipo de coisa. Então eu acho que essa é a tendência da gente cuidar mais da saúde, mas ao mesmo tempo tem que ter uma orientação individualizada. Não dá pra sair seguindo a dieta, o cardápio da amiga, enfim. Nas orientações gerais, eu acho que dá pra você se guiar por essas pessoas. Mas é bom cada um conhecer um pouquinho mais de si. Por exemplo, eu nunca ia imaginar que eu tenho uma certa intolerância ao excesso dessa lactose, ao excesso do glúten, do trigo. E hoje é muito nítido pra mim. Então, vale a pena investigar, vale a pena acompanhar e vale a pena procurar profissionais atualizados e que entendam um pouco ou da nutrição funcional ou de uma dieta mais natural. Bom, então algumas coisas que eu mudei na prática aqui em casa são: o sal, eu não compro mais sal refinado, eu compro sal moído, que é branco igual, não é caríssimo igual um sal rosa do Himalaia, por exemplo, que é uns 20 reais. É um sal que vem no saco igual o saco normal, só que ele custa, ao invés de R$1,82, ele custa R$4,50. Tem de várias marcas e não passa pelo processo de refinamento igual o açúcar, igual a farinha. Todos esses alimentos que são refinados passam por um processo químico que faz mal para o organismo. Então, procurar tirar o refinado da alimentação. Sal de ervas também é uma ótima alternativa. Eu fiz um post no Instagram uma vez, mas eu não gravei vídeo. Eu vou gravar na próxima vez que eu fizer aqui em casa, que é nada mais, nada menos do que uma porção de sal moído com uma porção de ervas finas, salsinha, essa coisa desidratada. Então você mistura tudo, bate tudo e ele fica um sal verde. Por que usar esse sal e não o sal moído que eu falei agora há pouco, que eu compro ao invés de usar o refinado? Entre o refinado e o
e o moído, o moído. Entre o moído e o verde, por quê? Porque na mesma proporção que você tem de sódio ali, do sal, você tem de ervas. Então você vai temperar, você vai dar sabor sem tanto sódio. Acontece que o meu marido fica bravo quando eu uso só sal de ervas, porque ele acha que toda comida tem o mesmo gosto. Então, assim, se for numa salada ou numa carne, ok, mas ele não gosta de comer em tudo. Então, por isso eu mantenho o moído em casa e uso meu sal verde pra temperar minha salada e tal, que fica um gostinho mais gostoso. O açúcar de casa eu também quase não compro açúcar refinado. De vez em quando já comprei assim pra fazer bolo e tal, mas não é uma coisa que a gente consome aqui em casa, a gente não tem costume de fazer muitas receitas doces. Então eu coloco o sachêzinho de açúcar orgânico pro meu marido na cozinha e ele só adoça o café dele, mais nada eu uso açúcar, nada, não faço receitas, não fico na cozinha, então não me faz falta nenhuma ter muito açúcar em casa. Outra coisa, a massa, o trigo, o pão eu tirei do café da manhã, eu como omelete, eu como a fruta e, sei lá, você pode fazer um chá de manhã e à noite, sucos funcionais, mas o pão não, eu quase não tô comendo pão. A massa, que também é trigo como o pão, eu gosto de comer uma massa, um macarrão, mas eu como uma bela de uma massa. Quando eu vou no restaurante eu como uma massa recheada deliciosa. Agora, cozinhar um macarrão qualquer pra eu encher a barriga, isso eu não faço mais de jeito nenhum. À noite eu posso fazer um omelete, eu posso comer só carne, verdura, ou não comer nada, ou beliscar alguma coisa, mas comer macarrão por macarrão, eu não como mais. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram das dicas, deixa o joinha aqui embaixo. Se tiver qualquer dúvida, também me escreve que eu vou ter um prazer de responder. E se precisar, se forem muitas dúvidas, eu gravo mais um vídeo com mais alguns detalhes, tá bom? Beijo, tchau, tchau!